Olá, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos finalizar o estudo do capítulo 16, fazendo a resolução dos exercícios do capítulo. Fiquem atentos, vamos lá? Compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá começar essa correção de exercícios. A primeira questão, verifiquem que tem aí uma tirinha que diz assim: leia a tirinha a seguir e responda às questões que seguem. Os economistas se parecem muito aos astrólogos. A única diferença é que os astrólogos às vezes acertam suas previsões. Letra A diz pergunta, né, o seguinte: a personagem da tirinha compara os economistas aos astrólogos. Na sua opinião, qual o objetivo dessa comparação? E aí, o que é que a gente verifica nessa primeira questão? Ela é interpretativa, não vai exigir do aluno os conhecimentos gramaticais. E aí o que é que a gente verifica? Que essa tirinha, ela critica o trabalho dos economistas, né? Porque a gente verifica que, segundo a personagem, os profissionais nunca acertam as previsões que fazem. O humor é feito, né, comparando a previsão dos economistas com a dos astrólogos, cuja prática, né, as dos astrólogos intenta em decifrar uma suposta influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas. Então, essa seria a resposta aí da letra A. A letra B pergunta: a fala da personagem no segundo quadrinho precisa ser complementada para ser compreendida. Justifique essa afirmação. Na verdade, não é uma pergunta, né? É algo que a gente tem que justificar a afirmativa feita. E aí a gente percebe que no segundo quadrinho, tá? Tem escrito: a única diferença é que, e acabou o segundo quadrinho. Então, se ele está falando que existe uma diferença, a gente precisa saber qual é essa diferença. Então, ela de fato precisa ser complementada, e o complemento dessa oração do segundo quadrinho estará no terceiro quadrinho. Os astrólogos, às vezes, acertam suas previsões. Tranquilo? E a letra C traz o seguinte: identifique a oração cuja função é completar a fala da personagem e especifique sua função sintática em relação à oração que ele é anterior. Então, a gente já mencionou no item B que essa oração aqui do terceiro quadrinho é a oração que complementa o segundo quadrinho. A letra C está pedindo para a gente especificar e falar a função sintática dessa oração. Então, vamos analisar. Quando a gente para analisar a primeira oração, essa daqui, que nós temos no segundo quadrinho, a única diferença é. A gente verifica que nessa oração principal, a gente tem o sujeito, a única diferença, a gente tem a presença aí do verbo de ligação. E essa nossa oração finalizou. Tranquilo? E aí o que é que a gente verifica? Que eu tenho sujeito, eu tenho verbo de ligação. E aí, o que foi que faltou, né, para completar essa estrutura? Faltou o quê? O predicativo. Lembram dos estudos anteriores? Se eu já tenho o sujeito, se eu já tenho o verbo de ligação, o que é que vem depois do verbo de ligação? O predicativo. Então, essa oração do terceiro quadrinho, ela tem essa função de predicativo. Tranquilo? Então, essa seria a classificação e a resposta. Teremos uma oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo aí a resposta da primeira questão? Vejamos as questões seguintes. Segunda questão, ela é curtinha e diz o seguinte: leia o poema Adiante de Chacal, pseudônimo do brasileiro Ricardo de Carvalho Duarte, e em seguida classifique as orações reduzidas de infinitivo. Recapitulando, o que foi que nós vimos? Que as orações reduzidas, elas constituem uma forma diferente de escrita, né? Por quê? Porque as orações reduzidas, o verbo dessas orações aparece em uma de suas formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio.
No caso das orações substantivas, a gente verifica que essas orações reduzidas, elas aparecem com o verbo no infinitivo. E a outra característica dessas orações reduzidas é que elas não são iniciadas pela conjunção integrante. E aí nós temos o texto que está aí destacado para vocês. É proibido pisar na grama. O jeito é deitar e rolar. Olhando esse poema, a gente verifica que há três orações reduzidas de infinitivo, como o enunciado da questão já afirma para a gente. E aí verifiquem como é que a gente vai fazer essa divisão. Olhando aqui para o primeiro verso, é proibido pisar na grama, a gente verifica que nós temos duas orações, tranquilo? A primeira oração é proibido. E a segunda oração é essa daqui, ó, pisar na grama. E aí a gente verifica que essa primeira oração, que é a oração principal, ó, tem um que é o verbo de ligação, na sequência proibido, que é o predicativo, tranquilo, o predicativo do sujeito. E aí o que é que a gente verifica que está faltando? Vejam, eu já tenho, certo? O verbo de ligação, eu já tenho o predicativo do sujeito, o que é que está faltando? O próprio sujeito. Então, essa minha oração, pisar na grama, ela desempenha o papel de sujeito. E por que que eu afirmo que ela está na forma reduzida? Gente, verifiquem aqui o verbo pisar. Verifiquem que esse verbo, ele não foi conjugado. Esse verbo, ele está no infinitivo. Então, pisar na grama é uma oração, porque tem verbo. O verbo está no infinitivo e é uma oração que desempenha um papel de sujeito, certo? Desempenha a função de sujeito desse verbo aqui, do verbo ser, que está aqui flexionado. Então, temos aqui a nossa primeira oração reduzida. Posteriormente, no verso abaixo, nós temos escrito: o jeito é deitar e rolar. Aí nós temos duas orações reduzidas. Quais são essas orações reduzidas? Deitar, verifiquem que o verbo está no infinitivo, e rolar, que o verbo também está no infinitivo. A gente percebe que essas orações, inclusive, elas estão coordenadas entre si. Para você visualizar melhor, eu coloquei as três orações reduzidas. Percebam que eu dividi, ó. No primeiro caso, pisar na grama é a nossa primeira oração reduzida de infinitivo, que tem a função de sujeito. A nossa segunda oração, o jeito é deitar. Essa nossa segunda oração reduzida, deitar, verifiquem que ela está vindo depois de um verbo de ligação. Se vem depois de um verbo de ligação, tem essa função de predicativo. E a nossa terceira, vocês estão vendo aí que o jeito é rolar. E aí também rolar vai ter essa função de predicativo, porque está vindo depois de um verbo de ligação. Portanto, nós temos aqui, né, as três orações que são substantivas e que estão escritas na forma reduzida. O verbo delas está no infinitivo e percebam que elas não são iniciadas por uma conjunção integrante. Tranquilo? Posteriormente, nós temos aí a terceira questão, que diz assim: os termos da frase adiante apresentam paralelismo? É feita essa pergunta. Explique. Se necessário, reformule o período. E o período é esse daqui. Ao entrar na sala, mostrou boa inflexão da voz, não estar insegura e firmeza nos movimentos. E aí, analisando, você que está em casa, olhando esse período, percebam, vocês acham que aí apresenta paralelismo, no caso, apresenta o paralelismo sintático, mas, professora, aqui eu não estou lembrando o que é o paralelismo sintático. É você deixar as estruturas paralelas, é você deixar os termos contendo as mesmas estruturas. Para você que não sabe o que é, vejamos o exemplo que vocês vão entender. Ao entrar na sala, mostrou boa inflexão da voz, não estar insegura e firmeza nos movimentos.
Verifiquem que esse período ele não apresenta paralelismo sintático. Por quê? Vamos lá. Eu tenho aí o verbo mostrar, que é um verbo transitivo direto. E verifiquem que essa pessoa, ao entrar na sala, ela mostrou três coisas. Ela mostrou, primeiro, boa inflexão da voz. Percebam que eu fragmentei. Mostrou o quê? Não está insegura. E mostrou, finalmente, firmeza nos movimentos. Então, eu tenho aí três expressões que funcionam como objeto direto do verbo mostrar. Tranquilo? E aí, o que é que a gente verifica? Que a primeira expressão que funciona como objeto direto tem como núcleo, como palavra central, o substantivo. Então, é um objeto direto estruturado com base em um substantivo. O segundo termo que funciona como objeto direto, que é não estar insegura, vocês percebam que tem um verbo. Então, não foi estruturado em torno de um substantivo, não foi estruturado tendo como núcleo um substantivo. E, posteriormente, nós temos a terceira expressão que funciona como objeto direto, firmeza nos movimentos. E aí a gente percebe que já foi estruturado esse terceiro objeto direto, digamos assim, em torno de um substantivo. Então, não há esse paralelismo sintático. Ele mistura objetos diretos que não são orações, porque vão ter como núcleo substantivos, no caso, o primeiro, inflexão, e o último, firmeza, e o segundo, ele é estruturado em torno de um verbo, ele já passa a ser uma oração. Então, não há o paralelismo. Ou você deixa os três, né, as três expressões que funcionam como objeto direto estruturadas em torno de substantivo, ou você deixa as três estruturadas com verbo, sendo orações. E aí a questão pede que, se for necessário, né, você reformule o período. E aqui eu coloquei duas sugestões para vocês. A primeira sugestão, nós teremos objetos diretos que não são orações, todas elas estruturadas em torno de substantivos, verifiquem. Mostrou boa inflexão da voz, segurança e firmeza nos movimentos. Estão percebendo que eu não botei estar insegura, eu coloquei segurança, substantivo. A outra opção era você estruturar os três objetos diretos como se fossem verbos, trazendo, como se fossem orações, perdão, trazendo verbos em cada um deles. E aí a opção seria: mostrou ter boa inflexão da voz, não estar insegura e ter firmeza nos movimentos. Estão percebendo que eu destaquei para vocês que na minha primeira sugestão eu coloquei substantivos e que na minha segunda sugestão, nesses objetos diretos, eu coloquei verbos, ó, o ter, o estar e o ter posteriormente. Então, espero que vocês tenham entendido a resposta. Nós não temos o paralelismo sintático. Expliquei o motivo pelo qual nós não temos e apresentei aqui para vocês as duas sugestões de correção desse período. Posteriormente, nós temos aí a questão 4, que diz o seguinte: classifique a oração destacada. No Brasil, temos a impressão de que só existem diminutivos. Justifique sua resposta. Então, uma questão bem simples, um período que é constituído por duas orações. O que é que a gente verifica? Que essa nossa oração destacada, de que só existem diminutivos, foi iniciada por uma preposição. Eu acho que quando a gente está diante de uma oração que foi iniciada por preposição, a gente fica atento, né? Bem, iniciada por preposição, vamos ver se é um objeto indireto, vamos ver se tem essa função de complemento nominal, né? Poderia até ser um agente da passiva. Vamos analisar o período e olharmos para a oração principal. Vamos ver o que é que ela tem, o que é que ela está faltando. Eu já disse e vou ficar sempre repetindo. Para você encontrar a função sintática da oração subordinada substantiva, você tem que olhar para a oração principal, olhar o que é que ela tem, o que é que está faltando. Por quê, professora? Porque o que faltar na oração principal vai estar na oração subordinada. Vamos ver isso? Olha aqui, gente.
Verificamos de que só existem diminutivos, está completando o sentido da palavra impressão. Percebam, no Brasil, né, o nosso adjunto adverbial, nós, o sujeito está oculto, nós temos o quê? A impressão. A impressão é o objeto direto. Mas impressão de quê? Vocês estão percebendo que essa palavra impressão, sozinha, ela não tem o sentido completo. Ela precisa ser complementada. E impressão não é um verbo, impressão é um nome. Temos a impressão de quê? E aí a resposta de que só existem diminutivos. E aí o que é que a gente verifica? Que essa nossa oração subordinada substantiva, ela tem esse papel de complemento nominal e que, por isso, ela vai ser chamada de completiva nominal. Posteriormente, na quinta questão, nós temos: quanto ao período, digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Um trechinho daí do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. A letra A pede para nós identificarmos a função sintática das palavras destacadas. E, posteriormente, o item B pede para nós transcrevermos uma oração subordinada e indicar sua função sintática em relação à principal. Observem primeiramente que nós temos aí o verbo dizer, tá? E esse verbo dizer, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Olha aqui, eu fiz a separaçãozinha para vocês. Por quê? Porque se a gente vai dizer, se a gente diz algo, ou seja, aquilo que vai ser dito vai ser o objeto direto, e a gente diz algo a alguém. Esse alguém a quem nós falamos vai ser o nosso objeto indireto. Esse azinho aqui é a preposição do objeto indireto. Então, percebam, voltando para a nossa frase que está aqui no enunciado da questão, eu digo o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras. Tá aqui, que as lágrimas eram verdadeiras. Percebam, ó. Eu vou dizer isso o quê? Que as lágrimas eram verdadeiras, constitui o nosso objeto direto. Posteriormente, a gente tem aqui, e você vai dizer isso a quem? A vós. Então, eu digo que esse vós, ele funciona como objeto indireto. Então, respondida a letra A, tá? Nós temos que perdão, mas ele quer do verdadeiras, não é isso? Dos dois termos em destaque. Pois bem, o vós, eu já disse para vocês que ele vai ter essa função de objeto indireto, tá bem aqui. Posteriormente, esse verdadeiras. Analisem daqui para cá, eu vou destacar para vocês, ó. As lágrimas eram verdadeiras. Pronto. E aí, ficou só um pouquinho torto, gente, mas vamos lá. As lágrimas, quando a gente analisa essa estrutura, eu tenho que as lágrimas é o sujeito dessa minha oração, o eram é o verbo de ligação, e o que é que vem depois do verbo de ligação? Predicativo. Então, a resposta da letra A, o vos, funciona como objeto indireto, e verdadeiras funciona como predicativo. E a letra B pede para a gente transcrever essa oração subordinada que nós temos no período e indicar a sua função sintática. A oração, gente, subordinada é essa daqui, que as lágrimas eram verdadeiras, e essa minha oração subordinada, ela tem esse papel de objeto direto. Respondida aí, letra A e letra B, só trazendo mais detalhes para vocês, né? Que como essa minha, que as lágrimas eram verdadeiras, como esse objeto direto, ele apresenta verbo, a gente afirma que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Show aí, galerinha? Vamos lá. Passamos agora para as atividades propostas do capítulo. E a primeira questão pede para nós marcarmos, tá bom? O item, né, que nós temos aí uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É melhor eu ler os itens com vocês, porque aí você aí de casa, eu vou lendo e você já vai analisando. Qual dessas orações que eu vou ler com vocês completa o sentido de um nome? Tranquilo?
porque fica mais fácil e vocês vão respondendo junto comigo. Nós temos o seguinte, letra A. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade. Letra B. Era preciso que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro Barqueiro. Letra C. Para encurtar a história, patrãozinho, deixa eu reler. Para encurtar a história, patrãozinho, achamos Pedro Barqueiro no rancho, que só tinha 3 divisões: a sala, o quarto dele e a cozinha. Quando chegamos, Pedro estava no terreiro, debulhando milho que havia colhido em sua rocinha, ali perto. Pascoal me fez um sinalzinho. Eu dei a volta e entrei pela porta do fundo para agarrar o barqueiro pelas costas. E aí, o que é que a gente verifica? Qual desses itens funciona como complemento nominal à oração subordinada? Deram para analisar aí, corretinho? Eu vou apontar para vocês, tá? Que o gabarito dessa primeira questão é a letra A. Vamos reler. Tanto eu como o Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade. Qual é a nossa oração subordinada substantiva aí? De que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade. Verifiquem que essa oração foi iniciada pela conjunção integrante que, acompanhando essa minha conjunção integrante, eu tenho a preposição de, eu poderia substituir essa oração pela palavra disso, tanto eu como Pascoal tínhamos medo disso. Essa oração subordinada, ela está complementando o sentido do substantivo medo, estão verificando, porque tanto eu como o Pascoal tínhamos medo, beleza, mas medo de quê? Né? Então, medo é um nome, medo é um substantivo que está pedindo complemento. Por isso que a oração seguinte tem essa função de complemento nominal. Portanto, primeira questão, gabarito letra A, de amorzinho. Segunda questão, fiquem atentos, é uma questão mais complexa, porque ela traz 4 orações subordinadas e quer que a gente analise as 4. Então, nós vamos fazer isso com calma, para que vocês acompanhem o nosso raciocínio. Já era noite, parecia viável que todos entendessem que naquele momento deviam se lembrar de que nada é eternamente assim. Mas nada acontecia. A verdade é que todos estavam extasiados e certos de que não há prazeres no mundo. As orações destacadas no texto anterior são, respectivamente, subordinadas substantivas. E aí percebam que os itens, cada item traz a análise dessas orações. Então, vamos analisar corretamente, vamos ir oração por oração. A priori, vem dizendo, parecia viável que todos a entendessem. Então, nós temos a primeira oração aqui destacada. Parecia viável isso. Para eu entender a função sintática dessa oração que está destacada aqui, eu tenho que olhar para a oração principal, tá? Segmento aqui antes da conjunção integrante, e tá aí a minha oração principal, parecia viável. O que é que eu encontro de estrutura sintática nessa oração principal? Eu verifico que tem o parecer, que é o verbo de ligação, e após o parecer, eu tenho um predicativo do sujeito, que é a palavra viável. Então, eu tenho o verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito. Então, o que foi que faltou? O sujeito. Então, essa minha primeira oração substantiva, ela é classificada como sendo subjetiva. E aí a gente já vai descartar a letra C, porque a letra C analisa essa primeira oração como sendo objetiva direta. Posteriormente, nós temos, deviam se lembrar de que nada é eternamente assim. Está aqui a nossa segunda oração. Verifiquem que ela é iniciada pela preposição de, tranquilo, e aí você já fica mais limitado. Essa minha oração,
que foi iniciada pela preposição de, geralmente, ou ela é objetiva indireta, ou ela é completiva nominal. Aí você tem que olhar para a oração principal. Quando eu olho para a oração principal, tem deviam se lembrar. Eu tenho um verbo. Por quê? Porque se deviam se lembrar, lembrar de quê? E aí eu percebo que o verbo lembrar, ele está pedindo um complemento, a pergunta, né, que é feita ao verbo vem com preposição, não é isso? Então, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Portanto, essa minha segunda oração subordinada substantiva, ela vai ter esse papel de objeto indireto, porque completa o sentido de um verbo. Posteriormente, nós temos essa terceira oração, que todos estavam extasiados. Eu segmento aqui, não é isso? Antes da conjunção integrante. E aí, o que é que eu verifico? Que a minha oração principal é essa. A verdade é. Eu tenho que a verdade é o sujeito. Posteriormente, eu tenho esse verbo de ligação. Eu disse para vocês na parte teórica, gente, se a oração principal terminar com o verbo de ligação, o que vem depois funciona como predicativo, tranquilo? Então, esta nossa terceira oração subordinada, ela tem essa função de predicativo. E, posteriormente, a quarta e última oração destacada é essa daqui. Certos de que não há prazeres no mundo. Então, a gente divide, só complementando, que aqui a gente tem sujeito e o verbo de ligação, né, nessa estrutura da oração principal. E, finalmente, nós temos aqui a última oração. Quando eu analiso essa oração principal, né, certos, a gente verifica que, no caso, é um nome que está pedindo um complemento, né? Então, nós estávamos certos. Mas certos de quê? Né? E aí verifiquem que a oração subordinada, ela foi iniciada por uma preposição. E aí vem aquela dica, gente, verifica, né? Ou vai ser objetivo indireto, ou vai ser completiva nominal. Vem depois de verbo ou vem depois de nome? Se vier depois de nome, vai ser o complemento nominal. Se vier depois de verbo, vai ser objetivo indireto. Então, essa daqui, como completa o sentido do adjetivo certos, a gente tem que é uma oração completiva nominal. Por isso, o gabarito dessa segunda questão é a letra D. A primeira é subjetiva, a segunda é objetiva indireta, a terceira vai ser predicativa e a quarta completiva nominal. Tranquilo? Terceira questão, já é mais curtinha, e diz o seguinte: na frase, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração em destaque é, bem, nós já fizemos aqui umas duas questões que trazem esse mesmo raciocínio da questão 3. Eu tenho uma oração destacada, que foi iniciada pela preposição de, e eu sempre digo, gente, fica atento, olha para a oração principal, porque se veio com preposição de, ou vai ser geralmente um objetivo indireta, ou uma completiva nominal. Olha para o que vem antes. Se o que vier antes for verbo, ela é objetiva indireta. Se o que vier antes for um nome, ela vai ser completiva nominal. E se vocês perceberem de que estava para ser mãe, completa o sentido da palavra certeza. Maria do Carmo tinha certeza, mas certeza de quê? Né? E aí a gente verifica que a palavra certeza não é um verbo, é um nome, e que, portanto, essa nossa oração substantiva, ela é completiva nominal, e, portanto, o gabarito da terceira questão é a letra B de bola, completiva nominal. Tranquilo? Quarta questão diz o seguinte: argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas. As orações introduzidas pela conjunção que são respectivamente. Então, vamos lá. Nós temos duas orações, tá, gente? Só separando aqui para que vocês visualizem melhor. A primeira é essa. Deixa eu trocar aqui a cozinha para que vocês identifiquem a outra. A segunda oração, que eles, né, porque ele diz que são duas, é essa daqui. Que o padeiro ganhe festas, tranquilo?
E aí ele quer que a gente classifique cada uma delas. Então, vamos analisar primeiro esta daqui e posteriormente a terceira. Então, vamos esquecer a terceira. Vamos analisar primeiro este período. Argumentei que não é justo. Argumentei isso. E aí, o que é que a gente verifica? Que quando eu separo as orações, eu olho para essa oração principal, argumentei, tem um sujeito que está oculto, eu argumentei, mas eu argumentei o quê? E aí a gente verifica que tem um sujeito e tem um verbo, que é um verbo transitivo direto. E aí o que é que está faltando? O objeto direto, tranquilo? E aí verifiquem que essa nossa primeira oração subordinada substantiva, ela vai ser objetiva direta. A segunda, nós vamos analisar, não é justo que o padeiro ganhe festas, beleza? Vou segmentar aqui antes do que. Quando eu analiso essa oração principal, não é justo, eu verifico que eu tenho o verbo de ligação é, posteriormente eu tenho justo, que é o predicativo, é o que vem depois do verbo de ligação, tranquilo? E o que foi que faltou nessa minha oração principal? Verifiquem que a gente tem o verbo de ligação e a gente tem o predicativo do sujeito. E o que foi que faltou? Isso mesmo, o sujeito. Então, essa nossa oração subordinada, ela vai ter a função de sujeito e que por isso ela vai ser chamada de subjetiva. E, portanto, nós temos aí como gabarito da questão a letra C. A primeira objetiva direta e a segunda subjetiva. Quinta questão pede para nós identificarmos qual o período em que há uma oração subordinada substantiva predicativa, aquela que vem depois do verbo de ligação. Letra A diz assim: meu desejo é que você passe nos exames vestibulares, sou favorável a que o aprovem, desejo-te isto, que sejas feliz. O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular. Lembre-se de que tudo passa neste mundo. Eu, particularmente, acho que é uma questão simples, com a dica que eu dei, que se ela é predicativa, ela tem que vir após o verbo de ligação. E onde é que a gente encontra isso, hein, gente? Exatamente, está bem fácil na letra A. A gente verifica, olha aqui, ó, o verbo de ligação. E o que é que vem depois do verbo de ligação? O predicativo. Tá aí bem divididozinho, bem separado para vocês, porque eu quero que vocês fiquem, né, feras no assunto, para que vocês não tenham dúvidas, tranquilo? Tá aí, se vem depois do verbo de ligação, essa nossa oração subordinada, ela vai ter essa função de predicativo. Sexta questão. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Tranquilo? Vamos lá. Percebam que a oração subordinada de que ele só usava camisas brancas veio com a preposição de. Nossa, como eu estou repetindo o raciocínio. Não é isso? E aí vocês vão assimilar cada vez mais, nem que seja por repetição. Se veio com essa preposição de, o que é que eu venho repetindo? Galerinha, verifica, porque ou vai ser objetiva indireta ou vai ser completiva nominal. O que é que você tem que fazer? Olha para a oração principal, olha para a estrutura dela. Se ela termina, né, se o que está pedindo uma complementação for um verbo, é objeto indireto. Se for um nome, vai ser um complemento nominal. Quando eu olho para essa oração principal, tem escrito lembro-me. Eu tenho um sujeito oculto, eu, e eu tenho o verbo lembrar-se. Lembro-me. E eu lembro-me de quê? Beleza? Então, eu percebo que essa minha oração de que ele só usava camisas brancas funciona como objeto indireto. E, portanto, a gente vai ter como gabarito dessa sexta questão, letra B, tá bom? Sétima questão. É possível que comunicassem sobre política. A segunda oração verifiquem que a segunda oração é que
comunicassem sobre política. É uma oração substantiva. É possível isso. Não é mais novidade, né, que a gente divide essas orações antes da conjunção que. Vamos olhar a nossa oração principal. O que é que a gente verifica que tem nessa oração principal? O é, que é o verbo de ligação, e o possível, que é o predicativo do sujeito. Portanto, se eu tenho até o predicativo do sujeito, o que é que está faltando? O próprio sujeito. Então, essa oração seguinte tem a função de sujeito, e por isso o gabarito da sétima questão é a letra A. Oitava questão diz assim: tomo a liberdade de perguntar a Vossa Excelência se as locuções repolhudas do ilustre colega são parlamentares e, se o são, peço ainda a mercê de se me dizer onde se estudam aquelas farfalhices. E aí nós temos o termo de perguntar a Vossa Excelência é oração subordinada. Vamos ver. De perguntar a Vossa Excelência, verifiquem que está se referindo à palavrinha, né, liberdade. Eu tomo a liberdade, mas liberdade de quê? Né? De perguntar a Vossa Excelência. Então, a gente verifica que de perguntar a Vossa Excelência tem esse papel de complemento nominal e verificamos que o verbo está no infinitivo, está aqui, ó. O verbo perguntar, ele não foi conjugado, ele está no infinitivo. Então, se eu tenho uma oração cujo verbo não está conjugado, está na sua forma, né, nominal no infinitivo e tem esse papel de complemento nominal, podemos afirmar que é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, que está na forma reduzida. Portanto, eu afirmo que o gabarito da oitava questão é a letra B também, ok? Nona questão, ele pede que a gente marque a oração que é o item, perdão, que tem uma oração apositiva. Letra A diz assim: na rua perguntou-lhe em tom misterioso, onde poderemos falar, deixa eu aumentar aqui a fonte, onde poderemos falar à vontade? Ninguém reparou em Olívia, todos andavam como pasmados. As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. Em verdade, eu tinha fama e era visto valsista emérito, não admira que ela me preferisse. Sempre desejava a mesma coisa, que a sua presença fosse notada. Então, ele colocou, o autor da questão, pontos, sinais de pontuação em quase todos os itens, justamente para confundir você, aluno, mas você não vai se confundir. Nós só temos aí 2 itens cujas orações subordinadas podem ser substituídas pelo pronome isso, que é a letra A e a letra E. Na rua perguntou-lhe em tom misterioso isso. E na letra E, sempre desejava a mesma coisa, isso. Sempre desejava, né? E aí vocês vão perceber que, dentre essas 2 questões que nós podemos substituir pela palavra isso, o gabarito vai estar na letra E. Essa oração apositiva está na letra E. Beleza? Por quê, professora? Porque na letra A, onde poderemos falar à vontade, nós temos que é um complemento do verbo perguntar. Perguntou o quê? Onde poderemos falar à vontade. Então, tem esse papel de objeto direto. Portanto, essa função de aposto vocês vão encontrar na letra E. E está aí a explicação. E a última questão, gente, questão 10 diz assim: a alternativa em que se encontra uma oração subordinada substantiva, um instantinho, substantiva, né, subjetiva, iniciada com conjunção é: os repórteres que o procuraram já saíram. Reafirmo meu desejo, que todos fiquem à vontade. Vai ser difícil que ele atenda o nosso pedido. Foi tão incisiva em suas declarações que convenceram a todos. Pretendemos que todos tenham acesso às facilidades propostas. A gente verifica que essa oração, que ela é subjetiva, iniciada por conjunção, vai estar na letra C, tá? Por quê? Observem que eu até reestruturei. O vai ser é a mesma coisa que eu escrever será.
E aí a gente verifica, será difícil que ele atenda o nosso pedido. A gente divide, no caso, aí antes da conjunção integrante que, e quando a gente olha para a oração principal, tem será difícil. A gente verifica que tem o será, que é o verbo de ligação, difícil, que é o predicativo do sujeito, e o que é que falta? O sujeito. E nós temos aí a conjunção que é a conjunção integrante. Portanto, 10ª questão é a letra B. Ok, gente? E nós finalizamos a nossa resolução de exercício. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham aproveitado esse momento rico, que é esse momento de resolução de exercícios. Tranquilo, gente? Até a próxima!